Queridos irmãos, a paz do Senhor, pastor Everaldo, da Paraíba. Queridos, Deus me desperta agora às 3 da madrugada para vos falar. Estava dormindo e Deus então me toma, me levanta e me diz que eu fale para vocês nesta manhã, nesta madrugada, a sua palavra. E a palavra do Senhor, nesta manhã, ela fala de prudência e de imprudência que nós, na qualidade de servos do Senhor, líder do Senhor, devemos ter. E eu tomo por base para a minha reflexão nesta manhã, 2 Crônicas, capítulo 10, que tem como título A Revolta de 10 Tribos de Israel. No capítulo 10 e o versículo 7, diz assim: E eles lhe falaram, dizendo: Se te fizeres benigno e afável com este povo, e lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém ele deixou o conselho que os anciões lhe deram, e teve o conselho com os jovens que haviam crescido com ele e estavam perante ele. Meus queridos irmãos, eu quero vos falar de três institutos, três qualidades que o líder do Senhor deve ter. Eu falo da prudência, que para mim é irmã da paciência e que, por sua vez, é prima da esperança. Esse exemplo nos fala de um jovem rei que assumiu o comando de Israel assim que seu pai morreu. Os irmãos sabem que Israel, Salomão, foi o rei mais rico que Israel teve em todo o tempo. E talvez o rei mais rico que o mundo teve em toda a sua história. Salomão não era só rico de dinheiro, de ouro, de prata, de pedras preciosas, mas também era rico em sabedoria. Era e foi o homem mais sábio da terra. Todavia, a corte de Salomão era uma corte riquíssima, mas o povo de Israel, na época de Salomão, era um povo pobre, porque Salomão tributava pesadamente o povo. O povo de Israel pagava muito imposto, parecia o povo do Brasil hoje. Pagava muito imposto. E a corte de Salomão era uma corte riquíssima, mas às custas da pobreza do seu povo. Quando Salomão morre, em toda a monarquia, os irmãos sabem, o filho mais velho sucede o rei. Quando Salomão morre, o povo de Israel, através de uma liderança chamada de Jeroboão, foi ao rei e pediu que ele amenizasse os impostos, que ele tivesse misericórdia, porque o pai dele já tinha castigado muito o povo com os impostos. E Salomão e Jeroboão então disse àqueles homens que ia consultar os seus conselheiros e dentro de 3 dias ele dava uma resposta. Ele foi, consultou os velhos e os velhos disseram: Olha, o teu pai causou muito imposto, incidiu muito imposto, cobrou muito imposto desse povo. Esse povo é um povo pobre, eles precisam, certo, de ter um alívio, e você precisa desse povo. Se tu fores bom com este povo, tu terás vitória, tu terás um trono tranquilo, tu terás um reinado sem percalço. Mas ele, não satisfeito com a resposta dos velhos, resolveu buscar o conselho de os jovens, aqueles jovens da sua época, aquelas pessoas que é a sua turma, como a gente pode dizer hoje, né? E teve daquele povo precipitado, certo? Daquele povo imprudente, daqueles jovens que não tinham paciência, o seguinte conselho:
Eles disseram a Jeroboão: diz a esses velhos, essa velharada, diz a este povo, né, diz a essas pessoas que vieram aqui pedir dispensa, alívio de imposto, que você vai castigar muito mais do que seu pai. Você vai apertá-los muito mais do que seu pai. E que o seu dedo mindinho é mais grosso do que o lombo de seu pai. E que seu pai castigou essa gente com escorpião, com açoites, você vai castigá-los com escorpião. Irmãos, isso não é um conselho que se dá a um líder. Infelizmente, nós temos muitos líderes que gostam de ouvir esse tipo de conselho. Vai para cima, quebra, arrebenta. E o resultado é o confronto. E o resultado é a impaciência. O resultado é a flagrosa derrota. Eu quero dizer aos irmãos que a Bíblia diz, Jesus fala lá em Mateus 10 e 16, me parece, que nós devemos ser simples como as pombas e prudente como a serpente. O homem prudente, ele evita muitas derrocadas. O homem prudente, diz a palavra de Deus, que ele edifica a sua casa sobre a rocha. O que é isso? Ele toma decisão depois de se aconselhar com homens prudentes, com homens calmos. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós perdemos nós perdemos batalhas simples por causa da imprudência, por causa da impaciência, por causa da precipitação. E muitas vezes nós ganhamos grandes batalhas, porque fomos prudentes. A prudência não é sinal de covardia. O homem prudente não é medroso. O homem prudente é previdente. É o homem que sabe falar na hora certa. É o homem que sabe agir na hora certa. É o homem que toma providências na hora certa. Uma providência tomada na hora errada, meus amados irmãos, é um desastre. Eu digo sempre, nós temos um grande exemplo no Brasil, na história do Brasil, que foi Dom João VI. As pessoas diziam que Dom João VI era um velhão buchudo, né? Que não decidia nada, né? Um abestado. Mas não. Dom João VI, as grandes conquistas que o Brasil teve no início, que deixou de ser colônia, foi Dom João VI que fez. Criou a Biblioteca Nacional, criou o Banco do Brasil, criou o Jardim Botânico, criou a Academia de Marinha, criou grandes feitos no Brasil. Logo que o Brasil deixou de ser colônia, foi feita por Dom João VI, que era um homem que não decidia apressadamente. Você falava uma coisa ao rei Dom João VI, ele levava um mês para decidir, 15 dias para decidir. As coisas, meus amados irmãos, devem ser maturadas. O homem de Deus, o líder de Deus, não se precipita. O líder de Deus não grita. Né? Quem tem autoridade não grita, quem tem autoridade fala. Porque a nossa autoridade não está na nossa capacidade de gritar, mas a nossa autoridade está na nossa capacidade de dar exemplo. Eu me lembro o caso clássico mesmo, daquela mulher adúltera, em que todo mundo queria apedrejar aquela mulher, né? E eles estavam, de certa parte, com a razão, porque a lei mandava apedrejar, mas eles chegaram, aquela mulher caiu nos pés de Jesus. A Bíblia diz que Jesus não falou palavras inicialmente, Jesus escrevia na areia, Jesus não foi advogado daquela mulher, Jesus não contestou aquele povo, Jesus também não levantou com a autoridade da lei de Moisés para ajudar a condenar aquela mulher. Né? Eles ficaram gritando e pedindo um posicionamento de Jesus. Por que eles não mataram aquela mulher logo? Se eles estavam com a lei na mão, se eles estavam com o direito na mão. Porque nem sempre o prudente exerce o seu direito. Às vezes é necessário a gente deixar que o direito nos exerça e não que nós exerçamos o direito. A prudência, meus amados irmãos, é a arma mais poderosa de um líder. E naquele momento, Jesus deixou que eles tomassem iniciativa.
Ela tem que morrer, ela tem que morrer, né? Porque ela infringiu a lei de Moisés. Só que eles levaram o corpo de delito incompleto. Porque a lei de Moisés dizia que quem tinha que morrer eram os dois que foram flagrados em adultério. E eles levaram só a mulher, não levaram o homem. E nesse momento, Jesus, sem argumentar isso, Jesus disse: quem entre vocês não tem pecado? Quem entre vocês está apto a tirar a primeira pedra? Se vocês estão aptos a tirar a primeira pedra, então jogue a pedra na mulher. Seja o primeiro a jogar, matem ela. E Jesus se calou. Mas Jesus disse isso com uma prudência, com uma tranquilidade. E a Bíblia diz que eles jogaram suas pedras no chão, né? Se desfizeram das pedras que tinham na mão no chão e saíram todos calados, um por um. E Jesus perguntou: cadê os teus acusadores? Ninguém te acusou? Ninguém te matou? Ninguém jogou pedra em ti? Ela disse: não, Senhor. Ele disse: vai, eu também não te acuso. Vais e não peque mais. Não faça mais isso. Então, Jesus preferiu usar a sua prudência e, através daquele testemunho, daquela palavra, daquele ato, ele ensinar à humanidade por vindoura que a grande salvação do homem não está na justiça, mas está na clemência, está na prudência daquele que recebe de Deus autoridade. Mas Roboão, voltando à história que eu vos li na Bíblia agora há pouco, Roboão preferiu ouvir, porque nós somos tentados a ouvir conselhos de confronto, conselho de guerra, conselho de agressão. Nós temos essa tendência do homem natural, parte para cima. Foi o que os jovens conselheiros de Roboão disseram para ele. E ele não quis ouvir o conselho dos velhos. Ah, irmãos, é muito bom ouvir o conselho dos velhos, né? Não é porque os velhos sejam mais sábios, porque tem velho que não tem a sabedoria de um adolescente, certo? Mas é que é dos velhos. Só eles têm uma coisa que ninguém tem: a experiência. É bom sempre ouvir os velhos. Em vez de ouvir os novos, ouça os velhos antes de tomar qualquer decisão. Porque os velhos certamente não vão lhe dar a lição de precipitação. Ser corajoso não é ser precipitado, não é ser impaciente. Lembre-se, eu conheço pessoas simples, humildes, certo? Que não têm cultura, que não têm poder material, mas que venceram grandes batalhas, grandes batalhas. Venceram pela prudência, venceram pela paciência, né? Eu me lembro que quando Senaqueribe recebeu a afronta do rei da Síria, ele não partiu para armar o seu exército, não. Ele foi aos pés do Senhor e jogou lá a afronta do rei da Síria. E Deus mandou o profeta no outro dia dizer para ele: fica tranquilo, né? Eu porei freio na boca do rei da Síria e anzol no seu nariz, e ele voltará pelo caminho que ele veio. E a Bíblia diz que no outro dia um só anjo do Senhor, matou 185 soldados do rei da Síria. Israel não teve que pelejar. Você não tem que pelejar. Você não tem que pelejar, porque o guarda de Israel peleja por ti. Tenha calma, meu irmão. Tenha prudência. É? Eu já ouvi de um líder um pensamento muito bonito, que ele diz que o pastor, o líder, ele tem que ter testa de ferro, nervo de aço e coração de cera. E isso é um ensinamento muito belo. Isso é uma palavra muito bela. O líder não pode perder a compostura, não pode cair em desespero, de jeito nenhum. E é por isso que muitos pastores sofrem. Porque nós temos o dever de ir para frente do rebanho como um conciliador, como um condutor de paz.
Porque o pastor, ele é agregador, ele é congregador das ovelhas. Ele tem que ter braços mansos e suaves para que as ovelhas, né, as tristes, a angustiada, a revoltada, a amargurada, encontrem no braço do seu pastor a ternura, né? As águas tranquilas. Porque ser pastor é isso, irmãos. Ser pastor é mais do que ser um líder. Ser pastor é ser um verdadeiro pai. E então, voltando ainda à história de Roboão, ele ouviu o conselho dos seus amigos, seus amiguinhos de faculdade, seus amiguinhos de farra, seus amiguinhos de mocidade, né? E quando os líderes de Israel chegaram 3 dias depois, que foi o prazo que ele deu para que eles voltassem, e eles voltaram 3 dias depois e perguntaram: então, meu rei, qual é a sua resposta? O rei precipitadamente disse para eles: eu vou castigar vocês, vou ser mais duro que meu pai. O meu pai, o meu dedo mindinho, é mais grosso do que o lombo, do que a coluna vertebral de meu pai. E meu pai vos castigou com açoites, né? Com taca, com pisa, como nós chamamos aqui pelo Nordeste. Né? Eu vou vos castigar com escorpião. Isso é resposta de um líder, meu irmão. Isso é resposta de um líder. Isso é uma resposta de um líder imprudente. Imprudente. Porque não há líder sem liderados. Não há pastor sem ovelhas. Tem ovelhas sem pastor, mas pastor sem ovelhas não tem. E o que aconteceu? O povo ouviu aquela resposta, certo? Precipitada, aquela resposta impaciente, aquela resposta imprudente do rei de Israel e criaram uma rebelião, né? Mataram o preposto do rei, que foi tentar uma conciliação com eles, certo? Tomaram o poder e racharam Israel. O rei Roboão ficou apenas com 2 tribos. E 10 tribos se rebelaram e ficaram sob o comando de um homem que era arqui-inimigo de Salomão, que fugiu para o Egito, chamado de Jeroboão. Esse Jeroboão, ele era um rei terrível, que a tradição diz que ele mandou serrar o profeta Isaías pelo meio. Né? Era um homem terrível, era um homem violento. Mas o povo optou por esse, porque o seu rei foi precipitado, porque o seu rei foi violento, porque o seu rei não ouviu o bom conselho. Então, meus amados irmãos, nós que somos líderes, tenhamos cuidado com aqueles que nos dão mau conselho. Eu digo sempre, aquele que empurra você, aquele que diz vai para cima, quebra, arrebenta, ele não é seu amigo. Ele não é seu amigo. Seu amigo é aquele que diz, pastor, tenha calma, pastor, tenha cuidado, pastor, isso amanhã passa. Pastor, muitas vezes, irmãos, essas pessoas, elas nos incitam à ira. Incitam a você, por exemplo, escrachar, dar um escracho na igreja. Quando você escracha a igreja, você joga para a igreja todo o ódio, certo? Você está maltratando a igreja, você está maltratando as pessoas que não têm nada a ver com aquele problema pontual, aquele problema pessoal, aquele problema local que você tem com um irmão ou com uma irmã ou com qualquer outra pessoa. Não jogue para a igreja, não descarregue o seu ódio, o seu furor, a sua mágoa, a sua tristeza. Leve para a igreja palavra de conforto, de consolação, de doutrina até, mas desde que seja uma doutrina vinda de Deus e não do seu coração. Então, meus amados irmãos, a minha palavra nesta manhã, mandado por Deus, é essa. O líder tem que ter prudência, tem que ter paciência, tem que ter esperança, tem que ter calma. Nunca decida precipitadamente. Não acredite na primeira história que chegar no seu ouvido. Ouça sempre aquele denunciado, certo? Se possível, ouça sempre.
Nunca decida em cima da hora. Nunca decida no momento de raiva. Nunca decida no momento de precipitação. Como disse aqui no início, a Santa Bíblia diz que nós devemos ser prudente como a serpente. Vocês não sabem por que a serpente é prudente? Os irmãos que são do norte, como eu sou, sabem que na Amazônia e no Pará existe uma cobra que ela engole um bezerro, né? Ela engole até um boi, né? Ela vai quebrando, quebrando, depois ela engole. Só que quando chega o momento final, fica os chifres. Ela não consegue engolir os chifres, né? Porque se ela tentar engolir o chifre, ela morre engasgada, né? Então ela vai para dentro d'água, ela se esconde ali no matagal, ali no lugar discreto, né, dentro d'água, e ela fica de molho, dias e dias de molho ali, até que o chifre apodreça e caia, e ela engole o resíduo, ela engole o resto. E aí ela sobrevive. Porque se ela partir para engolir o chifre, ela imediatamente, ela morre engasgada. Então não engula o chifre, certo? Seja paciente, aguarde o chifre apodrecer e cair. Aí você pode simplesmente engolir, certo? A dificuldade, a afronta, a tristeza, mas saiba que Deus te dará vitória pela tua prudência. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. E o salmista, eu quero concluir esta palavra com a palavra do salmista, quando ele diz: esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor. Então, meu amado irmão, aprenda com esta reflexão nesta manhã. Tenha prudência, tenha calma. Esses ingredientes te conduzirão à esperança. E a esperança redundará em vitória no teu ministério, na tua vida. Um grande abraço a todos e que Deus nos dê um dia de paz e de esperança e paciência em Cristo Jesus. Queridos irmãos, eu quero vos pedir perdão que aqui no limiar da madrugada e também levando em consideração a idade, já chego aos 65 anos e, portanto, já vejo o rio azul, e aí a memória fica nos traindo, fico fazendo pequenos trocadilhos, como fiz agora. Quero corrigir aqui o meu pronunciamento no início. O rei que falei, que é filho de Salomão, é o rei Roboão e não Jeroboão. Jeroboão foi o líder da rebelião que depois se fez rei das 10 tribos dissidentes, né? Também fiz um trocadilho com relação ao rei de Israel, que recebeu a afronta do rei da Síria. Na verdade, o rei de Israel que recebeu a afronta foi o rei Ezequias, né, que levou a afronta do rei Senaqueribe. Senaqueribe era o rei da Síria e levou a afronta do rei Senaqueribe à presença do Senhor. Na verdade, Senaqueribe é rei da Síria e o rei de Israel era o rei Ezequias. E por último, o anjo, a quantidade de soldados morta pelo anjo do Senhor foi 185 mil soldados e não 185 soldados. Como eu disse no início, peço perdão a todos pela idade do velho. Grande abraço a todos.